Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Guanais, pastor e psicólogo clínico, e esse aqui é o podcast Pastores pela Vida, uma jornada sobre cuidado e autocuidado por uma vida ministerial saudável e relevante. Afinal, de que adianta pastorear o mundo e perder a sua alma? Hoje eu estou aqui com a jornalista Marília Camargo César e é uma alegria conversar com a Marília, que tem um currículo assim impressionante. A Marília é jornalista, construiu sua carreira como repórter e editora em jornais de economia e negócios, como a Gazeta Mercantil e o Valor Econômico, e ela é autora de livros que desafiam e provocam reflexão nas lideranças evangélicas brasileiras. E tem entre suas obras mais conhecidas Feridos em Nome de Deus, Entre a Cruz e o Arco-Íris e O Grito de Eva. E essas três obras, principalmente, elas são obras focadas na igreja, em dilemas e questões que envolvem a realidade da igreja. E eu queria te fazer essa pergunta: como surgiu esse seu interesse jornalístico por temas que envolvem a igreja? O meu sonho de criança, vamos dizer assim, era ser escritora de livros. Eu sempre gostei de escrever e fiz a minha carreira no jornalismo escrito e impresso, né? Então, eu sempre fiz matérias sobre economia, agronegócio, mas sempre assim com aquele desconforto. Eu sempre gostei muito de ler e quando eu orava, eu falava: puxa Deus, queria ser escritora, né? Eu pedia assim para Deus fazer de mim uma escritora. E eu me lembro que uma vez fazendo uma caminhada, assim, num sábado de manhã, eu voltei a fazer essa oração. Puxa Deus, faz de mim uma escritora. E eu ouvi aquela voz que a gente ouve, que a gente sabe que é do Espírito Santo. Sim. Eu ouvi aquela vozinha falar assim: mas eu já fiz. Né? E aí eu sabia que eu tinha que ir atrás. Se eu queria escrever livros, eu tinha que ir atrás de uma editora e ter um tema e desenvolver um tema. E nessa época eu frequentava uma igreja que é a igreja que deu origem ao livro Feridos. Era uma igreja que estava passando por muitos problemas ali com a liderança, havia algumas denúncias de abuso de poder, vamos dizer assim, e muitas pessoas estavam saindo da igreja, houve um racha ali muito importante. E eu comecei a ouvir alguns amigos que frequentavam a mesma igreja e ouvi histórias assim chocantes. Eu falei: nossa, essas histórias precisam ser contadas, né? Porque isso que está acontecendo é muito grave e talvez isso possa estar acontecendo em outras igrejas. Sim. Né? Então, eu fiz um projeto editorial e falei com o Mundo Cristão, que prontamente aceitou o projeto, né? Então foi assim que começou a minha carreira. E como eu tenho esse treino de jornalista, a gente está sempre atento, né, aos assuntos que chamam a atenção, assim, a notícias, né? Então os outros assuntos foram surgindo da mesma maneira, assim, sempre eu pedindo a Deus, em primeiro lugar, que colocasse no meu coração algum assunto que fosse relevante para a igreja. Sim. Né? E que eu pudesse usar esse dom, que eu sei que é um dom que Deus me deu, que é o dom de ter facilidade para escrever, que eu pudesse usar para contribuir com as coisas da igreja. Sim. Então, os temas foram vindo, né? A partir da sua percepção... Da percepção, do cenário em que você estava, de jornais, de notícias. Eu, por exemplo, como é que veio o Grito de Eva, como é que surgiu, né? Eu estava lendo, eu estava já nessa fase de buscar um tema novo para um livro e li uma notícia, acho que foi no UOL, que saiu sobre uma pesquisa da Valéria Vilhena, da pesquisadora Valéria Vilhena, sobre violência contra mulheres evangélicas. Sim. E ela defendia, na tese dela, ela dizia que havia 40% que o índice era de 40% de mulheres, 40% das mulheres que reportavam denúncias de violência eram mulheres evangélicas.
E quando eu vi esse número, eu falei, meu Deus, é muita coisa, o que está acontecendo? E aí eu comecei a conversar com alguns psicólogos, que são meus amigos que eu consulto sempre, né? E pastores também. Então, fui construindo a ideia do livro e aí surgiu o Grito de Eva. Que, por sinal, é um livro necessário e a sua escrita, Marília, ela é uma escrita muito cativante. Você conduz a gente ali, assim, com muita profundidade por questões muito necessárias e de forma, assim, objetiva, ao mesmo tempo que a sua escrita é profunda. Então, assim, é muito, muito importante e muito bom ler seus textos. Obrigada. Agora, tem uma coisa que eu acho que não dá pra gente não passar, Marília, que é o seu lado jornalístico te faz olhar para os fenômenos e querer observar de forma mais criteriosa a partir de perguntas. Mas você poderia, por exemplo, ter feito escolhas de lidar com temas mais fáceis e menos sensíveis, com temas positivos, que são igualmente importantes de serem observados, né? Essas suas 3 obras que a gente menciona, elas são obras que revelam a sua escolha de lidar com temas que demandam de você muita coragem, muita ousadia, porque são temas que, por exemplo, alguns será sempre mais interessante que eles fiquem assim debaixo do tapete, certo? Você sempre teve assim essa coragem, essa vontade de ir nesse lugar mais desafiador? O que te motivou para esses lugares? Eu acho que é o meu instinto de repórter mesmo, né? E a gente, sei lá, eu tenho um faro muito apurado, assim, para quando eu vejo hipocrisia, né, nas situações, ou situações de injustiça, né, em que eu observo que talvez a Bíblia esteja sendo usada de uma forma legalista e que a Bíblia esteja sendo usada para ferir, não para curar, né? Essas coisas me incomodam muito. Eu acho que qualquer pessoa que tenha o coração, um coração que se importa com as coisas de Deus e com as coisas da igreja, vai ter uma certa sensibilidade para as coisas erradas que vê acontecendo na igreja. E, como uma amiga uma vez me falou, a igreja é igual ao hospital, tem um monte de gente doente lá e tá perdido aquela pessoa que acha que vai achar a igreja perfeita, porque ela não existe, assim como ela não existe o pastor ideal, não existe, entendeu? A gente convive ali onde você, vamos dizer, onde os seus defeitos combinem com os defeitos da igreja. Sim, verdade. É meio que nem um casamento, assim, os seus defeitos têm que combinar com os defeitos do marido, né? Porque defeito todo mundo tem, na igreja também, um monte. Então, eu acho que é um olhar mesmo de repórter, né? De identificar questões nevrálgicas ali e questões onde realmente o que me incomoda muito é ver a palavra de Deus sendo usada de uma forma violenta, muitas vezes, né? Muito violenta mesmo. E eu acho que a única manifestação violenta que a gente viu Jesus fazer foi contra a hipocrisia, né, dos fariseus. Então, é uma coisa que pega mesmo. Então, é isso. Eu acho que é só mesmo tenho esse treino e tenho esse olhar sensível, né, a essas mazelas aí. E o processo de cura passa exatamente por esse olhar que pode ser desconfortável, mas que é necessário para a ferida, né, e para a doença. Então, assim, a gente precisa enxergar essas coisas, porque fingir que elas não existem não vai resolver problema nenhum, né? Então, eu acho que os meus livros, eles são muito usados, assim, para promover essa cura nas pessoas que leem. Porque elas se identificam com as histórias. Então, quando eu narro as histórias, ou o Grito de Eva, eu fiz a narrativa em primeira pessoa. Foi a primeira vez que eu fiz esse exercício. Ou mesmo quando eu narro em terceira pessoa, as pessoas leem e elas se identificam. E depois, ao ler o livro, entender o que aconteceu, o que deu errado, onde a pessoa também foi ingênua, ela foi imatura, porque, né, um conjunto de fatores que promovem a ferida, não é só a culpa do agressor também.
tem alguma responsabilidade da infantilidade das pessoas, daquela coisa de, eu quero ter um guru, e meu pastor serve para todo tipo de questionamento, né? Então, as pessoas, ao lerem as histórias, elas entram num processo de cura, assim. Eu sei disso porque eu recebo esses retornos. Eu ia te fazer essa pergunta, né? Esse tipo de retorno que você recebe, porque você está falando da identificação que o leitor tem com o seu texto, e às vezes a gente não se dá conta de como a identificação é um passo desse processo de cura, né? Porque esse lugar de você achar que só acontece com você, ele muitas vezes te empurra para dentro de uma caverna, né? E você não vai em busca de ajuda porque você acha que você é a pessoa única que está passando por aquilo, né? Muito. Eu recebo muito esses retornos. Nossa, ele vem tudo em geral vem pelo Instagram, né? Eu li seu livro, me ajudou muito, eu passei por isso. Sempre esse mesmo feedback que eu tenho, assim. Foi muito importante, me ajudou muito. E eu procurei um psicólogo, então agora eu estou me medicando, sabe assim? E você, nessas suas conversas e investigações, você percebeu muita gente resistente a buscar esse tipo de ajuda? Você mencionou agora de gente falando assim, fui buscar um psicólogo ou medicações. Você percebe na igreja ainda uma resistência a esse tipo de ajuda, de profissionais? Ou você acha que as pessoas hoje já lidam com mais facilidade com isso do que lidavam, não sei, um tempo atrás? Quando eu chego nas histórias, em geral as pessoas já passaram por essa terapia. Porque, em geral, como que eu faço a minha pesquisa? Como é que eu vou chegar nas pessoas que podem confiar em mim a ponto de contar a história da vida dela para uma pessoa estranha? Eu preciso ter pessoas que me ajudem a fazer, né, essa ponte. Então, eu tenho uma rede de relacionamentos com psicólogos cristãos e eles, e mesmo com pastores que recebem essas queixas, né, em seus gabinetes, e eles sempre me ajudam. São contatos muito importantes, é o meu networking, né? Muitos psicólogos e muitos pastores. Então, quando eu chego na história, na pessoa, em geral, ela já passou por algum tipo de terapia, algum tipo de tratamento, ou mesmo psiquiátrico. Por quê? Mas assim, você perguntou se há resistência. Em geral, existe uma resistência inicial, né? Primeiro porque, eu vejo o pessoal muito ingênuo, sabe? As pessoas muito inexperientes. Em que sentido? Por exemplo, como é que você vira pastor? Né? Você deve saber porque você é pastor. Mas assim, as pessoas que não sabem, né? Você recebe um chamado, alguém, ou você, né, sente no coração que Deus está te chamando para aquilo aí. Dali eu estou falando assim, bem genericamente, em alguns casos, né? Dali a 6 meses vem alguém, os pastores da tua igreja oram por você, impõem as mãos em você e você vira um pastor, né? De um dia para o outro, agora você tem que ser o cara. Você tem que ter as respostas, você tem que saber tudo. Então, muitas vezes esses processos pegam a pessoa numa fase muito ainda juvenil, vamos dizer. Muito né? cru, assim, muito né? Muito cru, ele não tem nem muita experiência de vida, e ele já vai ter que cuidar de outras pessoas com problemas seríssimos. E aí o que acontece? A mulher dele também está nessa, né? Porque no caso do livro da Eva, eu entrevistei um dos casos, uma das personagens, ela era mulher de um missionário, de um obreiro. E eles casaram muito jovens. E ele era muito agressivo com ela, mas era um tipo de violência mais psicológica, assim, né? Abuso psicológico, manipulação. E chegou até ter o abuso físico também, a violência física. Mas o que você percebe quando você vai ouvindo a história é que as pessoas são muito... quando elas começam o pastoreio, o trabalho como obreira, são muito jovens e elas não têm muita experiência. Sim. Né? Então,
elas querem agradar a Deus em primeiro lugar, elas querem agradar a Deus, elas têm realmente um desejo. Você vê que a pessoa não quer errar, né? Ela quer acertar, ela quer ajudar os outros, são pessoas bem intencionadas. Só que ela não tem a vivência, a malícia, né, no bom sentido, a astúcia da serpente. Ela só tem a simplicidade da pomba, mas a astúcia da serpente ela não tem. Então, eles acabam sendo muito massacrados, né? Não só pelas demais lideranças da igreja, que muitas vezes são pessoas mais velhas, né? Como pelos fiéis mesmo, né? Pelas ovelhas. Então, bom, eu já ouvi tudo que é história, né? Mas voltando à questão das mulheres, eu ouvi histórias assim muito sofridas e de mulheres que eram missionárias ou obreiras ao lado do marido, né? E que tinham ali que posar de mulheres perfeitas, mulheres sábias, né? Eu acho que o peso que tem sobre a mulher do pastor talvez seja até maior do que... Não sei se é maior, mas assim, é tão grande quanto. Eu acho que deve ser muito de desempenhar um papel ali que às vezes é sobre-humano. Gente, deve ser um horror ser mulher de pastor, desculpem mulheres de pastores, mas assim, deve ser muito difícil, porque todo mundo está de olho em você o tempo todo e você tem que ser um anjo, né? Imagina, não existe isso. Isso tem muito a ver. Na temporada passada aqui do Pastores pela Vida, a gente conversou um pouco num episódio sobre isso, né? Sobre essas expectativas sobre-humanas que às vezes são postas sobre lideranças e sobre mulheres de pastores, pastoras, que no fundo só levam para um esgotamento, porque ninguém dá conta de ser essa pessoa perfeita, né? Isso não é um atenuante nem um aval para você viver de qualquer maneira, é só uma lembrança de que tem a nossa humanidade ali, com as limitações e com as imperfeições, e a gente precisa saber lidar com elas com maturidade, né? Nossa, muito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala, por exemplo, das muitas histórias e dos muitos relatos que você ouviu, né? E parte do autocuidado tem a ver com o reconhecimento dos nossos limites e de como as coisas nos afetam. E aí eu queria te fazer uma pergunta que aconteceu de ir ouvindo histórias aqui e ali, você precisar fazer pausas para digerir porque aquilo te afetou numa tal medida que você disse, eu preciso parar, levantar, preciso chorar, orar ou fazer qualquer coisa que me recomponha? Sim, várias vezes. Eu, inclusive, durante as entrevistas, né? É mesmo? As entrevistas. Porque a pessoa começa a lembrar de situações muito difíceis para ela, né? E vem aquela emoção, volta tudo à lembrança. É uma revivência, né? E você eu chorava junto, assim, muitas vezes. Né, muitas vezes, e depois ao ouvir, depois na hora de transcrever, né, as entrevistas, ao ouvir as gravações novamente, sempre, né, você tem que parar para pensar, meu Deus, como é que essa pessoa passou por isso, né? Como é que ela ficou presa nesse tipo de relacionamento tanto tempo? Né? E aí vem todos os outros pesos, né? Porque eu não posso me divorciar, porque o divórcio também é pecado, eu tenho que me submeter, porque a Bíblia diz que a mulher deve se submeter, isso no caso do último livro, né? A gente está falando. Mas assim... Pesos que tem a ver, só um parênteses aqui, com certas leituras que são feitas e que acabam impondo, assim, mais sobrecarga nos ombros de uma pessoa que já está ali extenuada, né? São pessoas que a Bíblia serve só como um grande peso, sabe? Não é um livro, uma palavra leve, nunca. É sempre uma palavra de confronto. Claro, a Bíblia é uma palavra de confronto para a gente. Ela é uma espada de dois gumes, né? Mas que separa lá, divide, né? Conforme o versículo diz.
Mas ela também é uma palavra de cura. Sim, claro. Muito, né? De consolo. E para muitas dessas pessoas que sofreram com violência doméstica, ou mesmo no caso do livro dos homossexuais, isso também era muito intenso, né? Pessoas que serviam na igreja, tinham dons que eram utilizados na igreja, ou no louvor, ou nos jovens, para cuidar de jovens, para cuidar de crianças. O cara estava lá servindo com seus dons, e aí a hora que ele resolve assumir que ele é homossexual, ele é escanteado, né? Ele é deixado, automaticamente vai para o banco e não pode mais fazer nada. Então, vem aquele peso, a Bíblia sempre como um fardo, né? Pesado. Mas para a manutenção de um sistema de violência, né, que é exatamente isso que você está retratando nessas experiências, não que o todo do sistema religioso seja assim, mas que há muitas, infelizmente, experiências assim. E para a manutenção desse sistema, tratar a Bíblia como um fardo e um peso é um método, certo? Porque é mais uma forma de você justificar a violência e de controlar, exatamente, né? Claro, é muito mais fácil controlar. Se você mostrar o lado... O medo. Exatamente. Colocando medo. Você vê, né, também nessas pessoas que eu entrevisto, que eu entrevistei para os meus livros, o medo mesmo, medo, a culpa. No caso do Feridos, é um livro muito especial para mim, porque foi o meu primeiro livro e porque eu frequentava aquela igreja, né? Só que eu não passei por aquelas situações de abuso, como as outras pessoas que eu relato. Por quê? Porque eu já vinha de outras experiências de igreja. Eu fui criada na igreja desde pequenininha. Eu ia numa presbiteriana lá no meu bairro, onde eu morava. E depois, quando eu fiquei mais jovem, eu fui para a Batista. Então, eu tinha experiências em outras igrejas. Aí eu fui morar no interior, eu frequentei uma outra igreja. Então, eu já tinha uma certa articulação, assim, uma certa condição de ler e reter o que é bom. Sim, não se permitir estar nesse lugar. De ser dominada, né? Só que no caso do Feridos, as pessoas que passaram por esses constrangimentos, por essas manipulações dos pastores, por esses abusos mesmo, que eu chamo no livro de abuso espiritual, né? Aquela era a primeira igreja da vida delas. Elas se converteram naquela igreja, era a única língua que elas falavam, vamos dizer, do evangelicalês aí. Elas não tinham outras experiências, nunca conviveram com outros tipos de crentes, vamos dizer assim. Era só aquele gueto, né, que parecia uma seita, na verdade. A gente até, no final, quando a gente olhou para trás, falou, gente, isso era meio seita. Tinha as características ali de seita, né? Muito. Então, essas pessoas, você vê depois na história, porque elas te relatam, né, que estão no livro, você vê, assim, o desejo que elas tinham de agradar os pastores, sabe? Elas faziam tudo que os pastores falavam para eles fazer. Aquela coisa assim, até bem é ingênuo, mas é uma coisa pura, assim. Você quer fazer o que é certo. E você quer agradar a Deus, né? Em primeiro lugar. Então você acha que obedecendo o pastor, você está agradando a Deus, né? E aí se torna aquela relação de dependência emocional, porque você passa a depender da autorização do pastor. Como se o pastor fosse dono da ovelha, né? Para tudo, né? Então, a pessoa estava desempregada, recebeu uma oferta de tal empresa e tal empresa. É o pastor que tinha que falar qual a empresa que ele tinha que aceitar. Era nesse nível de ingerência. O nível de ingerência era assim, olha, o moço estava solteiro, era aquela coisa de formar casais, né? Olha, eu tive uma revelação que você tem que namorar aquela moça. Assim, o cara nunca falou com a moça, nunca, nem sabe como que ela é,
mas o pastor disse que teve uma revelação e que essa pessoa tem que casar com a outra, porque ele nunca conversou. E a pessoa foi e casou com a outra. Ela começou um relacionamento, uma amizade e tal, e no final se casou. E assim, depois que a gente saiu da igreja, impressionante, uns 3 ou 4 casamentos que nós ficamos sabendo se acabaram, porque foram feitos nesses Eles se sustentavam naquela palavra de terror ali, né? Naquela ordem. Naquela visão profética. Isso, era a palavra profética. Perfeito. Palavra profética, você não... Você não questiona, né? Você obedece. Não questiona, você só obedece. Você entende o nível de... É um ambiente de terror psicológico, né? Travestido de uma condução divina, mas é um ambiente de terror psicológico, porque é um domínio, né? É um domínio, é um controle mesmo, né? E nossa, o resultado disso, os resultados, né, foram muito ruins, né? Tem pessoas que eu conheci, que a gente tinha amizade lá atrás, e que nunca mais quiseram saber de igreja, entendeu? Nunca mais, não quer nem saber de Deus ainda. Eu imagino. Aí, mas virar as costas para Deus, assim, aí que você sente, né, uma dor mais... E como que você acha que a igreja pode ser, Marília, uma comunidade ou um ambiente que aponte o caminho oposto a esse, né? Porque muitas pessoas feridas em nome de Deus, mas a gente sabe que o evangelho, como você falou, também ele está aqui para trazer leveza e cura para as pessoas. Quais caminhos podem ser propostos como construção, não apenas pelas lideranças, mas pelas comunidades, sabe, para que elas sejam ambientes de promoção de saúde para as pessoas? Olha, hoje eu acho que esse desafio é ainda maior, né, por causa das redes sociais. As redes sociais realmente podem ser uma coisa maravilhosa, né, você reencontra pessoas, amigos, tal, mas ela pode ser um instrumento, assim, muito maligno na vida das pessoas e das igrejas também, a gente está vendo isso. Então é muito difícil para mim, para eu dizer alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que num primeiro momento tentar despolitizar um pouco, né, as igrejas, porque mesmo, claro, é difícil você não ter uma posição política qualquer que seja, mas tentar amenizar um pouco isso, porque o que a gente está vendo acontecer no Brasil, e não só no Brasil, né, é muito grave, né, as relações se rompendo, os irmãos não falando mais com o outro por causa, né, das coisas da política. Então, a primeira coisa, acho que seria tentar um caminho aí... Tirar esse critério político como gargalo das relações. Né? É muito importante, está muito difícil. Porque por muito tempo não foi, né? Por que precisa ser essa pergunta? Por que não pode voltar a ser como era? Isso trará mais saúde para as nossas relações, sem dúvida, hein? Nossa, muito. E eu não sei, mas assim, eu não sei como apontar caminhos, não tenho essa condição de fazer isso, mas eu acho que um ponto bem importante é esse. Suas obras apontam caminhos, sabe? Porque na medida em que elas trazem para a mesa discussões e olhares tão importantes, elas apontam caminhos, né? Tem uma coisa, Marília, que eu queria ouvir de você também, sobretudo a partir de O Grito de Eva, que é um caminho que a sua obra aponta. É muito comum em ambientes religiosos, talvez você tenha visto muito isso em Feridos em Nome de Deus e O Grito de Eva, nas comunidades de fé, as pessoas quererem tratar todos os dilemas que são vividos na base da oração. Então não importa o que tenha acontecido, se aconteceu em famílias da igreja, no ambiente de igreja, não, vamos orar, vamos só conversar com o pastor. Você ouviu relatos dessa ordem, de coisas que você sabe, por exemplo, que deviam ser encaminhadas uma queixa, uma denúncia, mas que eram conduzidas dessa forma, quase que num abafamento, assim, sabe? De caso. Eu diria que 99% dos casos são tratados dessa forma, infelizmente. A abordagem é uma abordagem espiritual, quando ela teria que ser uma abordagem de saúde pública, né, de denúncia. Em muitos casos, denúncia criminal.
né? Então, infelizmente, as nossas igrejas ainda estão muito mal preparadas para atender essas mulheres que sofrem violência doméstica. E quando o marido não frequenta a igreja, e ele é o agressor, mas ele não frequenta a igreja, o discurso é esse: vamos orar. A mulher busca ajuda do pastor ou da mulher do pastor, né? Às vezes o discurso da mulher do pastor é pior do que do pastor. Filha, eles sofrem muita pressão, você tem que entender, homem é assim mesmo. Esse é o discurso da boca de algumas mulheres. É uma segunda violência, né? Porque além da que ela já recebe, ela está de novo sendo violentada. Imagina se eu ouvir isso. Você vai se abrir, né, desabafar com a mulher, esposa do pastor da sua igreja, que você considera uma pessoa sábia, que você considera uma pessoa experiente, aí você senta para falar com ela, para contar que seu marido está te batendo, está te controlando o teu dinheiro, você não pode fazer nada sem pedir autorização dele, e ele anda nervoso, e ele anda agressivo, e você ouvir essa resposta: filha, isso é assim mesmo, homem é assim mesmo, eles sofrem muita pressão, e a mulher não sofre pressão. Exatamente. A mulher não sofre, a mulher hoje não sofre pressão, né? Sendo que muitas dessas do nosso público evangélico, né, que é quase 60% ou negras, ou pretas, ou pardas, e pobres, elas não sofrem pressão. Pois é. Né? Às vezes elas estão carregando a família nas costas. Exatamente. Então ela ainda segue, vai lá, se abre, faz um esforço ali, porque muitas têm vergonha de contar. Então, até para contar, ela tem que fazer um esforço de perder a vergonha. Sim. De admitir que está apanhando. Leva um tempo. Né? Leva um tempo, né? A amiga tem que falar: vai cuidar do pastor, vai lá falar para ele, quem sabe ele dá uma dura no seu marido, alguma coisa assim. E quando ela ganha essa coragem e vai se abrir com a mulher do pastor, não é nem com o pastor, né? Que ela tem às vezes vergonha do pastor. Ela ouve isso? Ou acha que não vai ser acolhida se falar para uma figura masculina? Acontecia em relatos assim também, de mulheres não se sentirem à vontade de se exporem com homens porque falaram assim: vai acobertar, ou não vai entender, ou não vou me sentir bem. Eu ouvi esse depoimento de uma pessoa que já tinha ido pedir, né, essa ajuda para o pastor e recebeu como resposta: vamos orar. Você precisa jejuar pelo seu marido, você precisa buscar sabedoria em Deus para lidar com isso, porque a mulher sábia edifica a sua casa, porque pela boa conduta da mulher o marido será ganho. Tem um monte de justificativa bíblica para o silêncio. Todos os versículos possíveis, né? Pela sua boa conduta o marido será ganho, né? Então são esses os versículos que elas escutam. E aí ela: tá bom, então, ora lá, volta para casa, continua tudo a mesma coisa. Aí ela pensa em voltar, mas ela não volta. Ela pensa em voltar a pedir ajuda, mas ela não volta, porque ela já sabe o que ela vai encontrar. Né? Então, algumas, né, dessas mulheres realmente só foram mudar de conduta ou abandonar aquele relacionamento violento depois de uma amiga, que às vezes nem é cristã, chegar e falar: você precisa ir num psicólogo, você precisa ir num médico, você precisa de um tratamento, sei lá, você precisa ir na polícia, né? E aí ela começa a virar, mas não é na igreja que ela consegue essa motivação, essa coragem. Em geral, não é na igreja. E é muito triste. É triste, né? Porque deveria ser exatamente o ambiente onde a coragem seria oferecida, onde o estímulo seria dado, certo? Onde ela se sentiria encorajada e à vontade para buscar auxílio para esse problema. A igreja deveria ser esse lugar. Né? Algumas são, né? Algumas são, mas infelizmente ainda são muito poucas. Pelo nível de problema que a gente tem no Brasil. Né? Sim. Muito poucas. E você estava falando ainda há pouco, Marília, da questão do controle e do domínio.
E isso, além de ser triste, é muito vil, né? Porque, assim, talvez nenhuma violência seja tão trágica quanto aquela que é cometida e financiada em nome de Deus, né? Porque talvez diante dessa imagem de Deus, no imaginário religioso, a pessoa esteja mais vulnerável do que em qualquer outra situação, né? Então ela se sujeita a coisas, como você estava falando ali, né? Eu estou fazendo para Deus. Você está sendo dominado por um líder que está ali se aproveitando da sua energia, do seu talento, do que mais ele quiser se aproveitar, mas na sua cabeça você está pensando assim, eu estou fazendo para Deus. E isso te coloca em muitas situações. Teve uma situação que eu nunca me esqueço, de uma das mulheres que eu entrevistei para o livro da Eva. Ela narrou toda a história de violência psicológica, abuso psicológico do marido e tal. E quando ela foi pedir conselho várias vezes para o pastor, depois eles mudaram de cidade, ela foi pedir para o outro pastor da outra cidade e tal. Aí eles voltaram para a cidade anterior, para a igreja anterior. E ela voltou a conversar com aquele pastor que ela já tinha falado alguns anos atrás. E a situação dela estava cada vez pior. E o pastor, e ela chegou assim já decidida que ela ia se separar do marido. Ela chegou para comunicar, na verdade, ao pastor. Ela estava assim muito convicta. Mas ela, ao apresentar a sua queixa, ela colocou como se ela estivesse pedindo um conselho para ele. Mas lá por dentro ela já sabia que ela queria se separar. Então ela disse, olha, pastor, eu estou pensando em me divorciar do meu marido. Eu estou vivendo essa situação há 18 anos e eu não aguento mais. E aí ele virou para ela e falou assim, isso está no livro, porque eu falei, eu achei tão bizarro que eu coloquei lá. Ele falou assim, minha filha, mas aí você quebra minhas pernas. Quem aguentou 18, aguenta um pouco mais. Nossa, inimaginável. O pastor respondeu isso para ela, para uma obreira. Ela era uma líder de crianças. Ela era uma pessoa altamente vocacionada para trabalhar com crianças, com arte, artes manuais. E o pastor respondeu isso para ela e ela se divorciou, ela saiu dali, ela se divorciou do marido. A partir do momento que ela se divorciou do marido, ela não conseguiu emprego em mais igreja nenhuma. Nenhuma igreja a acolheu nesse sentido. Contratava, porque ela era super capacitada, talentosa, num trabalho muito específico, né, e necessário para todas as igrejas, que é o trabalho com as crianças. Ela não conseguia emprego depois, porque ela era uma mulher divorciada. Ela chegava para pedir emprego e as pessoas falavam assim, puxa, o seu currículo é tão bom, mas eu não posso te contratar porque você daria um mau exemplo para a comunidade. O bom exemplo para a comunidade era permanecer se sujeitando. Era o pastor batendo nela. O marido, que também era obreiro da igreja. Você entende? Não dá para aceitar esse tipo de hipocrisia, né? É uma coisa medieval mesmo. A gente, em muitos pontos, a gente está na Idade Média ainda, né? Sim. E esses olhares, eles são muito, muito importantes, porque a gente pode achar que são coisas que acontecem aqui e ali, ou que aconteceram no passado, mas elas são experiências cotidianas de hoje, certo? Sim. Elas são experiências que a gente está enfrentando, assim, nesse momento da vida. E você falou uma coisa, Marília, que eu acho que é muito importante a gente falar para quem está acompanhando a gente, que a gente está enfatizando muito todo esse olhar das mazelas da igreja, porque fingir que elas não existem não nos dará qualidade de vida. A gente não muda uma realidade fechando os nossos olhos para ela. Certo? Então é muito importante a gente olhar, por exemplo, para as suas obras e dizer assim, essas realidades aqui que estão postas nesses textos, elas são realidades que nos cercam e às vezes estão mais perto do que a gente imagina ou gostaria de admitir. Por outro lado, como você falou, é muito bom ver que a partir do que você produz e do que muita gente está construindo aqui e ali, a gente consegue ver ambientes mais oxigenados e que repensam temas e condutas para promover saúde, né? Queria te fazer essa pergunta antes de te pedir para dar alguns conselhos finais, assim, você vê na igreja, porque você
faz parte da igreja, certo? Você está aqui nessa conversa falando como uma jornalista, mas assim, você faz parte da igreja. Sim, eu amo muito a igreja. E ama a igreja, pois é. E aí, assim, você consegue ver esses espaços de transformação na igreja, e a igreja como ambiente de acolhimento, de possibilidade de cura. Há esses relatos que chegam a você também? Sim, claro. E isso me incomoda, às vezes, o fato de eu só escrever esses lados negativos. Quando eu lancei o livro da Eva, nós fizemos um lançamento online, porque era durante a pandemia, teve uma live, né? E o pastor Ed René foi o convidado para debater junto com a Daniela Grelin do Instituto Avô. Sim. E eu me lembro de uma fala dele que ele disse assim, a Marília tem essa característica de sempre colocar o dedo na ferida da igreja. E ele falou assim, como se fosse um elogio, mas aquilo me doeu, sabe? Foi. Porque eu pensei assim, puxa vida, né? Eu quero escrever coisa legal também, né? Eu quero escrever poesia, sabe? Porque eu sei do poder restaurador que existe na comunidade, né? E eu conheço muito, a minha vida foi transformada e muitas pessoas próximas tiveram a vida transformada pelo amor que elas receberam dentro da igreja, Sim. Então, assim, se você for falar de 0 a 10, é mais negativo ou mais positivo? Não é mais positivo, é mais positivo. O que você recebe na igreja é mais positivo do que negativo. Sim. Né? Agora, tem essas coisas que a gente tem que mostrar e lutar contra elas. Fundamentais. Né? Porque, graças a Deus, a gente hoje tem liberdade de diálogo. Sim. A gente pode conversar sobre essas coisas de um jeito mais aberto, mais transparente. Né? A gente não precisa ficar escondendo lá né, as coisas embaixo do tapete. A gente tem esse espaço de diálogo. Então, essa coisa do sempre põe o dedo na ferida, né? Aquilo me doeu um pouco. Falei, eu preciso fazer um livro legal, assim. Seus livros são muito legais. Mas aí, por outro lado, você pega alguns livros de autores evangélicos, você lê aquilo e fala, não é possível, sabe? Ele escreveu isso poliana, né? Sim, o mundo de poliana. Parece que a mesma coisa com filmes, que muitas vezes você vê produções, né, de filmes cristãos, Sim. que tem a mensagem cristã, produzidos por produtoras de crentes, né, americanos, tal. Aí você vê o filme e fala assim, gente, isso acontece mesmo? Acho que não, parece Sessão da Tarde, assim, né? É tudo Sessão da Tarde, não é vida real, parece, né? Mas cada abordagem cumpre o seu papel, né? Então, esse dedo que você toca na ferida, ele é necessário tanto quanto essa sua fala de há mais aspectos positivos do que negativos. Certamente. Eu conheço muitas vidas e continuo entrevistando pessoas, às vezes para matérias ou para pesquisas que em algum momento vão se tornar livros, né? E o que eu vejo é que a pessoa, quando ela tem um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, o amor que ela recebe é transformador, né? Aquela graça que ela descobre, que ela não entende, né? Porque a gente não consegue entender a graça de Deus, é muito mais forte do que as mazelas. Sim. Né? Mas assim, não existe comunidade perfeita. Exatamente. Todas as comunidades têm problemas, todas elas. Não existem pessoas perfeitas. Né? Então não haverá comunidade perfeita. Não tem jeito. E o que talvez exista é as que escondem melhor. Sim, né? Perfeito. Quem sabe maquiar mais, né? Mas, enfim. Marília, deixa eu te fazer uma última pergunta, que na verdade é um pedido. Queria que você desse 3 conselhos práticos assim que você julga importante pensando na promoção da qualidade de vida de pastores, pastoras e famílias pastorais. Como cristã que você é,
a partir da sua formação, do seu olhar, que 3 coisas que você falaria, assim, importantes para a gente ganhar qualidade de vida? Bom, eu tenho entrevistado alguns pastores, porque eu estou fazendo uma pesquisa sobre realmente esse assunto da saúde mental dos pastores. E o que eu percebo é que existe ainda um desejo, né, principalmente no início da carreira pastoral, do pastor agradar a Deus, agradando as pessoas, né? E esse desejo genuíno de agradar a Deus, agradando as pessoas, muitas vezes leva a não saber dizer não para nada, né? Ele acha que ele consegue fazer tudo, então ele é motorista, ele é assistente social, ele vai no banco, leva no hospital, ele faz tudo para a comunidade, para os membros, né, que necessitam de ajuda, e eles ficam exauridos, né? E por não saber dizer não. Então, primeira coisa é, pastores e pastoras, vamos saber que nós somos gente. Perfeito, necessário. Somos gente, precisamos descansar, precisamos ter tempo com a família, precisamos ter 1 horinha de dar uma saidinha, fazer um passeio, ver um pouco de televisão, ver um filme no cinema, né? Cuidar da saúde. É impressionante ter que falar isso, né? É impressionante ter que falar isso. Não deveria ser necessário. Não, porque é uma coisa tão básico, mas se você... Bom, você sabe porque você é psicólogo e você está lidando com isso. Mas, assim, as pessoas são muito idealistas, muito. Sim. E elas se colocam... Eu ouvi isso de um pastor que teve burnout, né? Que ficou lá meses sem poder... Ficou lá em casa sem poder fazer nada, porque ele não tinha condição psicológica de trabalhar. E ele dizer, assim, que ele admitir, né? Porque ele passou por terapia, passou por psiquiatra, passou por medicação. E ele, no final de um processo muito longo, ele conseguiu enxergar que ele se colocava nessa condição onipotente. Né? Ele se colocava na onipotência porque aquilo também tem um ganho secundário. Sim, claro. Né? Claro, sempre tem um ganho secundário. Então, só que ninguém aguenta. Não. Ninguém aguenta. Essa conta chega. E o pior, sabe, Daniel, é que tudo isso acontece ao mesmo tempo em que a reputação da classe pastoral, para a maioria das pessoas que não são da igreja, é uma péssima reputação, né? Pastor, a gente sabe, quem não é da igreja, não conhece a realidade, o pastor, de verdade, os pastores, né, corretos, honestos. O estigma, né? Que se tem, né? O estigma de ser pilantra, de ser ladrão, de ser corrupto, tudo isso. Então, é um peso muito grande nas costas desse homem, né? Dessa mulher também. A reputação, a imagem que esses pastores e pastoras têm para o mundo eu imagino que seja um peso muito difícil de carregar, sabe? Então tem mais essa ainda, né? Saber dizer não é fundamental. É isso, sei lá. Esse é o conselho. É um dos conselhos. Eu não sou muito boa para dar conselho, mas acho que é isso, assim, enxergar mesmo como uma pessoa que precisa de cuidado, precisa de ir no médico, né? Fazer exames, fazer check-up. Levar a sério coisas cotidianas, triviais, mas que, se negligenciadas, nos custarão muito caro. Muito caro. É impressionante. É tão básico, mas acho que é o mais importante. É o óbvio que precisa ser dito, né? É isso mesmo. Marília, eu queria muito, muito agradecer você por estar aqui, por tudo que você produz. É muito importante esse dedo na ferida, esse olhar necessário, mas também essas palavras de encorajamento para que a igreja seja esse espaço que ela existe para ser, né? Como você falou, de promoção de saúde, de cura, de leveza,
Então, tudo que você faz dentro da igreja e pela igreja é muito importante para nós, pastores, líderes e para a comunidade evangélica de forma geral. Então, bater esse papo aqui com você foi muito, muito especial. Obrigada. Obrigada, que bom. E eu queria pedir, que fico feliz, eu queria pedir para você fazer uma oração para a gente fechar esse momento, pode ser? Pode. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do Daniel e da sua equipe, por esse momento tão especial aqui com ele, por poder contar um pouco do meu trabalho e das minhas experiências profissionais, Senhor. Eu quero pedir a tua bênção sobre esse programa, que ele possa levar luz e sal para muitas pessoas, levar afeto, Senhor, levar palavra boa de reflexão e possa confrontar também aqueles que precisam ser confrontados e curar aqueles que precisam de remédio, Senhor. Que esse programa faça sempre aquilo que está agradando o teu coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E eu queria também me dirigir a você e lembrar você que os canais do Pastores pela Vida e da Visão Mundial estão aí e podem e devem ser acessados por você para que você fique por dentro de tudo aquilo que a gente tem feito. As nossas conversas na primeira temporada e nessa segunda temporada estão lá, Pastores pela Vida e Visão Mundial. E, obviamente, queria encorajar você a, nesses canais, se informar também sobre como incluir as nossas crianças na sua lista de oração. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.